Eu quero convidá-los para abrirem as suas Bíblias no livro, na Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola de Paulo aos Efésios, um texto sobre o qual nós meditamos até há um bom tempo atrás, há meses atrás, mas eu quero retomá-lo aqui, que é o texto conhecido de Efésios no capítulo 1 e nos versículos 3 a 14. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14. Hoje nós vamos falar sobre o tema o Deus Trino em ação. O Deus Trino em ação, a Trindade em ação. É um texto, esse de Efésios, no capítulo 1 e versículos 3 a 14, é um texto que nos fala sobre o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo agindo em prol do benefício da igreja de Cristo, agindo de forma graciosa, misericordiosa, benevolente, amorosa e, por que não dizermos, todo-poderosa também. Efésios, no capítulo 1, versículos 3 a 14, talvez haja uma ligeira distinção, muito pequena, da minha tradução para com a sua. Eu coloquei aqui a minha tradução do texto, mas são ligeiras distinções, talvez, quanto à sua tradução em português. Em geral, a tradução é muito parecida. Diz assim o texto bíblico: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele em amor, tendo-nos predestinado para filhos de adoção, por meio de Jesus Cristo, para ele mesmo, segundo o bom prazer da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, pela qual nos concedeu favor no amado, no qual temos a redenção, por meio do seu sangue, e o perdão das transgressões, segundo a riqueza da sua graça, a qual ele fez transbordar sobre nós em toda a sabedoria e entendimento, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu bom prazer que propusera em si mesmo, para a dispensação da plenitude dos tempos, para reunir todas as coisas no Cristo, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra nele, no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos no Cristo, no qual também vós estáis, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, no qual, tendo também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança para a redenção desta propriedade, para louvor da sua glória. Amém. Amém? Vamos orar ao nosso Deus e vamos, portanto, agradecê-lo por esse texto e vamos pedir que ele, bondosamente, fale, como temos dito, a cada encontro, ao nosso coração, ao nosso intelecto, ao nosso ser, a tudo aquilo que nós temos e somos. Tudo o que nós temos e somos pertence a Deus. Então vamos lhe pedir que ele fale bondosamente, graciosamente ao nosso ser nesta manhã. Amém? Pai, nós queremos exaltar, engrandecer, louvar o teu santo, eterno, bendito e justo nome. Queremos agradecê-lo pela oportunidade que temos de nos reunirmos a cada manhã, mesmo em meio a uma pandemia, neste lugar que o Senhor preparou para que nós aqui estivéssemos, tendo comunhão com os nossos irmãos, tendo comunhão com o Senhor, aprendendo da sua palavra, adorando ao seu santo, eterno e bendito nome, como o fizemos agora, e também continuaremos a fazê-lo por meio da reflexão que faremos, da meditação que traremos acerca da sua palavra. Abençoe a nossa vida, nos dê graça para transmitir esta mensagem, dê graça à sua igreja para ouvi-la, absorvê-la, entendê-la e praticá-la, e que em toda esta interação o seu nome seja sempre, sempre, sempre glorificado. Obrigado. Nós louvamos e engrandecemos o seu nome, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.
por favor, podem tomar os seus lugares aí. Antes de nós entrarmos na mensagem em si, como nós já temos feito em outros cultos, nós vamos apresentar uma pequeníssima introdução quanto à epístola aos Efésios, a fim de inteirarmos os irmãos quanto ao contexto mais amplo desta passagem. Fizemos isto em outras mensagens sobre Mateus, sobre Lucas, a parábola do filho pródigo, em Atos, quando pregamos uma série de exposições ali em Abacuque, e vez por outra nós buscamos contextualizar um pouco mais estas epístolas, esses livros bíblicos, dentro do assunto sobre o qual nós discorreremos. Então, em termos de gênero literário, os estudiosos, eles têm sugerido que o estilo de Efésios, ele pode se encaixar em vários tipos de documentos. Nós selecionamos aqui pelo menos 3 deles para termos uma ideia geral do que os eruditos da epístola de Efésios têm pensado acerca desse texto. Alguns estudiosos têm entendido que Efésios se trata, na verdade, de um sermão, de uma homilia, que, portanto, Paulo teria ali elaborado, e o qual, sermão este que teria sido distribuído a diversas igrejas, ali no contexto da Ásia Menor do primeiro século da nossa era. Outros estudiosos têm entendido que Efésios é um tratado antignóstico, que buscou combater o gnosticismo emergente do contexto também do primeiro século da nossa era, porque ele trabalha muito com conceitos de luz e trevas, e muitos entenderão que esta seria uma espécie de indireta, digamos, para com os ensinos gnósticos ou até mesmo essênios. Dependendo dos estudiosos, vocês verão até uma característica essênia, que estes estudiosos veem na epístola aos Efésios. Não é que essa característica necessariamente esteja presente nela. E aí, nós também temos outros estudiosos pensando que Efésios seja em si uma carta ou uma epístola. E nós concordamos com esta última opinião, com esta última perspectiva, especialmente devido à introdução de Efésios, no capítulo 1 e versículos 1 e 2, cuja saudação inicial do apóstolo Paulo traz as características, os traços, os elementos típicos de uma carta ou epístola, de uma comunicação no contexto do primeiro século da nossa era. Então essa é a nossa compreensão em geral de Efésios. No que diz respeito à autoria, desde o primeiro século até o século XIX, um pouco depois ali do contexto iluminista na Europa, a autoria paulina de Efésios, ela em geral nunca foi questionada pelos estudiosos, pelos eruditos. Aliás, nós tivemos dentro desse contexto todo um dos pais da igreja, chamado Teodoro de Mopsuestia, que ele apenas ficou surpreso, e eu faço coro com ele, eu também fico surpreso com isso, com o fato de a epístola aos Efésios omitir que o seu autor, que nós entendemos ser Paulo, tivesse um conhecimento pessoal de Éfeso, uma vez que Paulo morou 3 anos em Éfeso, conforme o testemunho de Atos no capítulo 20 e versículos 17 a 31. Então Paulo viveu em Éfeso, uma região que hoje corresponde à Turquia. Ele morou ali, ele residiu. Mas nós notamos em Efésios um tom que parece-nos um tanto quanto impessoal. Isso chamou a atenção de Teodoro de Mopsuestia, já nos primeiros séculos da igreja, e eu confesso que é uma coisa que me deixa também intrigado. Porque Paulo, que mora 3 anos numa cidade, evangeliza as pessoas, as ensina, ele parece às vezes se dirigir a esses cristãos com um tom um tanto quanto impessoal, como se não fosse tão próximo deles. E você vê essa proximidade, por exemplo, em Atos, no capítulo 20, nos versículos 17 a 31. Então, de fato, esse tom de Efésios, ele é um tanto quanto curioso, Mas, somente a partir do século XIX, é que a autoria de Efésios passou a ser questionada por alguns eruditos. Em geral, ao longo da história da igreja, os estudiosos quase que unanimemente têm entendido que Efésios é uma epístola da lavra da autoria do apóstolo Paulo. Quanto ao local e à data da escrita de Efésios,
Entre as várias hipóteses, teorias e conjecturas possíveis, duas hipóteses em especial ganharam mais atenção, mais peso, maior peso por parte dos eruditos. Segundo a primeira hipótese, Efésios foi escrita em Cesareia por volta da década de 50, mais ou menos 55 a 57 depois de Cristo. E de acordo com a segunda hipótese, Efésios foi escrita em Roma, no início da década de 60 do primeiro século, obviamente. Então, uma vez que a carta de Efésios, ou aos Efésios, ela menciona Paulo preso em duas ocasiões, Efésios capítulo 3, versículo 1, e Efésios capítulo 4, versículo 1, então, se estes versículos eles forem compreendidos como uma referência à prisão de Paulo em Roma, logo, Paulo teria escrito Efésios mais ou menos ali entre os anos 60, 61 e 62 depois de Cristo, que é a minha compreensão particular quanto à data desse texto. No que se refere aos destinatários, às pessoas às quais Paulo dirigiu a sua epístola, há muita discussão entre os estudiosos, uma vez que por exemplo, a expressão em Éfeso, de Efésios capítulo 1 e versículo 1, ela não ocorre em alguns dos melhores e mais antigos manuscritos gregos da nossa história. Então, a expressão ali, em Éfeso, em grego, que vai dar em Éfeso em português, ela não aparece em manuscritos como o papiro P46, o Códice Sinaítico, o Códice Vaticano, não aparecem estudiosos como Basílio, Orígenes, Tertuliano, entre outros documentos. Então, isto tem feito com que muitos estudiosos compreendessem que Efésios seja uma epístola circular. Ela até pode ter sido escrita originalmente aos cristãos ali de Éfeso, mas como ela tinha ensinamentos muito importantes acerca da vida cristã, é possível que os copistas posteriores pegaram a expressão em Éfeso, apagaram, rasparam e acabaram, portanto, dirigindo aquela epístola às várias igrejas daquele contexto da Ásia Menor do primeiro século. Ok? Então isso é de fato possível. Mas, além disso, no que tange ao propósito, o propósito pelo qual Efésios foi escrita, ou teria sido escrita, os autores também divergem bastante quanto a isso, quanto ao propósito pelo qual Efésios teria sido escrita. Alguns entendem que o propósito de Efésios maior é manter a unidade da igreja de Cristo diante das constantes, importantes e profundas tensões que existiam entre judeus e cristãos já no primeiro século. Havia uma tensão, haviam certas rusgas, haviam certos desentendimentos, certos conflitos. Então, Efésios teria sido escrita com esse tipo de propósito. Outros defendem que a epístola tem o propósito de instruir os novos convertidos gentios nos aspectos mais importantes e fundamentais da fé cristã. Nós temos os destinatários de Efésios, se não todos, boa parte deles, oriundos do paganismo. Eles eram idólatras, adoravam a Dionísio, a Baco, a várias outras divindades greco-romanas, só que esse pessoal, essa turma agora está se aproximando de Cristo. Então, como que eles devem ser tratados? Devemos ensinar-lhes os rudimentos, os fundamentos, os aspectos basilares da fé cristã, e portanto é por isso que Efésios teria sido escrita com esse propósito. Um terceiro grupo de estudiosos compreende ainda que a carta foi redigida com a intenção de expor algumas das principais verdades que os cristãos da igreja primitiva, os cristãos da igreja nascente ali no primeiro século, defendiam. Mas, seja como for, a carta aos Efésios, ela parece ter sido escrita, meus irmãos, com esse propósito de apresentar uma descrição geral das principais crenças e práticas defendidas pelos cristãos do contexto do primeiro século da nossa era. Portanto, é uma carta que, apesar de ter um forte tom doutrinário, ela também tem uma característica profundamente prática, eminentemente pastoral, que diz respeito à vida cristã cotidiana.
Finalmente, em termos de estrutura, nós podemos dividir a epístola aos Efésios, em termos gerais, como nós dissemos já em outras ocasiões, em dois grandes blocos. O primeiro grande bloco, que compreende os capítulos 1 a 3, ele trata de questões mais doutrinárias, mais teológicas, mais relacionadas ao ensino bíblico e teológico. E o segundo bloco, por sua vez, que abrange os capítulos 4 a 6, trata de questões mais práticas, mais cotidianas, mais do dia a dia. Quanto à nossa passagem de Efésios, no capítulo 1, versículos 13 a 14, nós podemos dividi-la em 3 sessões, e em cada uma delas nós podemos identificar claramente cada uma das 3 pessoas da Trindade em ação. Aliás, a presença da Trindade em Efésios, no capítulo 1, versículos 13 a 14, ela foi percebida por diversos estudiosos ao longo da história. Mas, a título de exemplo e por questão de tempo, eu gostaria de citar apenas 2 deles. O teólogo suíço Markus Barth, ele disse que Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14, presume o conceito de Trindade. Já outro teólogo americano, Harold Renner, ele afirma que em Efésios, abre aspas, as bênçãos espirituais são obra das 3 pessoas da Trindade, e as obras da Trindade são a base de todas as bênçãos espirituais de um crente, fecha aspas. Então, é por essa razão que nós decidimos dar a nossa mensagem, o presente tema, o Deus Trino em ação, tendo como base Efésios, no capítulo 1, versículos 13 a 14, Trindade esta em ação que, como disse, foi percebida por diversos estudiosos da epístola aos Efésios ao longo de toda a história cristã. Bem, na primeira sessão, que encontra-se em Efésios capítulo 1, versículos 3 a 6, nós vemos o Pai em ação. Na segunda sessão, que está situada em Efésios 1, versículos 7 a 12, nós encontramos o Filho, Jesus Cristo, em ação. E por fim, na terceira sessão, que está localizada em Efésios 1, versículos 13 a 14, nós nos deparamos finalmente com o Espírito Santo em ação na vida da igreja, na vida dos crentes, a Trindade toda envolvida com o propósito de abençoar a igreja. Desse modo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, isto é, toda a Trindade é retratada nessa passagem, agindo de forma harmônica, como se fosse uma orquestra celestial, digamos, com o propósito de conceder bênçãos graciosas aos cristãos por intermédio da pessoa bendita de Jesus Cristo de Nazaré. Mas vejamos então primeiramente como Efésios capítulo 1, versículos 3 a 6, descreve Deus o Pai em ação. Nós vemos o Deus Pai fazendo 4 coisas importantes neste primeiro bloco, nesta primeira sessão. Em primeiro lugar, Deus o Pai nos abençoa espiritualmente em Cristo. Em segundo lugar, Deus o Pai nos escolheu em Cristo para a salvação e para uma vida piedosa. Em terceiro lugar, Deus o Pai nos predestinou para sermos filhos adotivos em Cristo. E por fim, em quarto lugar, Deus o Pai nos foi favorável em Cristo. Então, nós vamos ver com um pouco mais de detalhes cada um desses 4 pontos ou elementos. Primeiro, Deus o Pai nos abençoou espiritualmente em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo. Aqui esse adjetivo é grego, né? O que nós traduzimos como bendito em português, corresponde ao adjetivo grego eulogetos. Ele corresponde ao hebraico baruch, que também significa bendito ou abençoado, e que é a maneira judaica típica de introduzir uma berachá, isto é, uma bênção judaica, quando um judeu profere uma determinada bênção. Isso ocorre no dia de Yom Kippur, o dia do perdão, isso ocorre no Shabá, isso ocorre em contextos de celebração matrimonial, isso ocorre em contextos fúnebres, isso ocorre em vários aspectos, momentos e setores da vida particular de um judeu. Ele pronuncia uma brachá, uma bênção.
onde ele diz: bendito és tu, Senhor Deus do universo, que fizeste isso, isso e aquilo. E é exatamente isso que nós percebemos nesse texto, nesse versículo 3 de Efésios 1. Paulo, porém, ele traz uma inovação aqui, ele dá uma cristianização nessa berahá. Ele acaba tornando-a ou conferindo-lhe um ar mais cristão, porque ele diz: bendito Deus e Pai, até aí é muito judaico, mas ele continua: de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele dá uma cristianizada nessa berahá, nessa bênção judaica. Ora, mas por que afinal de contas Deus é bendito? Por quê? Porque Ele nos abençoou com todo tipo de bênção espiritual em Cristo. Mas que bênçãos são estas? Bem, essas bênçãos são citadas na sequência do texto. Deus nos abençoou, primeiro, nos escolhendo em Cristo antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, versículo 4. Segundo, nos predestinando para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, versículo 5. Terceiro, nos concedendo favor no amado, isto é, em Cristo, versículo 6. Quarto, nos redimindo por meio do sangue do seu Filho Jesus Cristo, versículo 7. E aí você continua no restante do texto. Então, estas bênçãos espirituais que ele citará na sequência do versículo, todas elas nós cristãos temos em Cristo, por meio de Cristo, por intermédio de Cristo e através de Cristo. Não há verdadeira bênção espiritual na vida de um cristão a não ser por meio do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É isso que nós aprendemos aqui. Em resumo, todas as bênçãos espirituais listadas em Efésios, como acabamos de dizer, e que Deus nos deu, Ele as deu em Cristo. Meus irmãos, a verdadeira origem das nossas bênçãos espirituais não se encontra em nós mesmos, em nossa teologia, em nossas campanhas evangelicais ou em nossa capacidade intelectual. Em vez disso, todas essas bênçãos nos foram dadas graciosamente, soberanamente, poderosamente por Deus em Cristo. Isto significa dizer que sem Cristo não há nenhum tipo de bênção espiritual. Sem Cristo não há fé, sem Cristo não há arrependimento, sem Cristo não há comunhão com Deus, sem Cristo não há salvação e sem Cristo não há, portanto, nenhum tipo de bênção para a minha e para a sua vida. Somos total e absolutamente dependentes do Senhor Jesus Cristo para tudo e para todas as coisas. E esta é uma ênfase que nós encontramos em Efésios. Em segundo lugar, Deus o Pai nos escolheu em Cristo para a salvação e, muito importante, para uma vida piedosa. Tem cristãos que pensam que foram escolhidos só para a salvação, né? Fui salvo, sou abençoado, importante que eu vou morar na eternidade com Cristo, e a vida do dia a dia a gente vai levando daquele jeito, sabe como que é, né? A gente vai mais ou menos levando aí uma vida cristã meia boca, com perdão pela expressão. Mas vejamos aqui o que diz o versículo 4, Efésios 1:4. Assim como nos escolheu nele, isto é, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele em amor. Esse versículo, meus irmãos, ele nos ensina sobre a escolha de Deus, sobre a eleição de Deus de pessoas para os seus planos. Deus escolhe pessoas para os seus planos. Se você duvida disso, é só você olhar para o seu lado, né? Deus escolhe pessoas para os seus planos. Escolhe pessoas. Graciosamente escolheu a mim e a você. Graciosamente. Não merecemos essa escolha. Nunca merecemos. Jamais a mereceremos. Que fique muito claro isso. Mas esse versículo nos ensina sobre a escolha de Deus de pessoas para os seus planos. E nós podemos definir aqui escolha ou eleição, para usarmos uma expressão mais bíblica, eleição, como a ideia de que Deus escolhe um povo ou indivíduos para pertencerem a Ele de uma forma única, de uma forma particular ou peculiar. De maneira mais ampla, no entanto, nós podemos dizer que no Antigo e Novo Testamentos, o termo eleição, ele é empregado para se referir à escolha divina de homens, individualmente ou corporativamente,
ou para a salvação e para a vida eterna, ou para um ofício ou obra especial. Mas, no presente versículo que nós estamos estudando, a eleição parece ter relação tanto com a salvação, quanto com a vida cristã piedosa. As duas coisas. Não é só ser salvo e a vida cristã acabou ali. Há uma continuidade, aliás, que vai demonstrar a salvação, que é a vida cristã piedosa contínua. De qualquer modo, meus irmãos, esse versículo nos ensina pelo menos 4 verdades sobre a escolha de Deus de pessoas para os seus planos. Primeira verdade: Deus é quem escolhe para a salvação, é Ele quem nos escolhe. O versículo diz: assim como nos escolheu. Desse modo, a nós compete-nos apenas receber pela fé o dom gracioso da salvação em Cristo. Deus nos deu a salvação em Cristo, compete-nos apenas aceitá-la, recebê-la, não resistir à graça que nos traz consigo a salvação. Compete-nos apenas dizer sim, eu quero isso para a minha vida, e eu só posso dizer sim se a graça de Deus operar antes no meu coração, no meu intelecto, nas minhas volições, nas minhas emoções, em todas as áreas da minha vida e da sua vida. Mas somos nós que devemos dizer sim à operação de Deus, a escolha de Deus. Segunda verdade: Deus nos escolheu em Cristo. O versículo diz: nele. Deus não nos escolheu por nossos méritos, por nossa sabedoria, por nossa cultura, por nosso intelecto ou por nossas finanças, como o pastor Rodrigo já enfatizou no início aqui do culto, lendo o trecho do Sermão do Monte, lá em Mateus, no capítulo 5. Deus nos escolheu por Cristo e em Cristo e para a glória de Cristo. Portanto, o mérito é todo dele e não nosso. O mérito é do doador da salvação e jamais dos receptores da salvação. A glória não é nossa por recebermos a Cristo como Senhor e Salvador. A glória é de Deus por nos ter enviado Cristo, um remédio para os nossos pecados e a salvação definitiva para os meus e para os teus pecados. Terceira verdade: Deus nos escolheu na eternidade. O texto diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Não havia nem mundo criado, não havia universo criado, não havia anjos e homens criados, não havia estrelas, galáxias, planetas ou nada do gênero criado, nenhuma molécula criada, nenhuma partícula criada, e Ele nos escolhera. Meus irmãos, Romanos 8, versículos 29 e 30, que é um texto razoavelmente paralelo a este de Efésios, quanto a este tema, ele diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos apresentar aqui um brevíssimo resumo do que nós entendemos ser o significado desses versículos de Romanos, porque eles têm relação total com Efésios, o capítulo 1 e os trechos que nós estamos lendo. Primeiro, na eternidade passada, muitas pessoas foram pré-conhecidas por Deus como crentes em Jesus. Segundo, ainda na eternidade passada, estas mesmas pessoas pré-conhecidas por Deus como crentes em Jesus, em razão do pré-conhecimento divino de sua fé, da fé dessas pessoas, elas foram predestinadas a serem semelhantes à imagem deste mesmo Jesus, em quem Deus sabe que elas crerão a partir da perspectiva de Deus da eternidade. Terceiro, no tempo e no espaço, agora não mais na eternidade, agora na história, na cronologia, no tempo e no espaço, tais pessoas são chamadas para a salvação. Ou seja, são chamadas duplamente. Primeiro, são chamadas externamente pelo Evangelho, e segundo, são chamadas internamente pelo Espírito Santo. Quarto, a quarta coisa que nós encontramos aqui, ainda no tempo e no espaço, ou seja, na história, quando essas mesmas pessoas que receberam o chamado duplo, quando essas pessoas que receberam o chamado duplo do Evangelho e do Espírito creem em Jesus, elas então são justificadas por meio desta fé em Jesus. E por fim,
Em quinto lugar, estas pessoas, ao perseverarem na fé, obviamente com o auxílio da graça, ao longo de suas vidas, elas serão, então, definitivamente salvas. Estágio último este da salvação, que Paulo chama de glorificação. E aí nós encontramos, nesse caso agora, partindo para o final, nesse ponto, uma quarta verdade. Deus nos escolheu para uma vida piedosa. Esse ponto também é importante. Deus nos escolheu para uma vida piedosa. Olha o que diz o texto: para sermos santos e irrepreensíveis na presença dele em amor. Aqui, meus irmãos, a palavra traduzida como irrepreensíveis, ela vem do grego amomos, que significa sem mancha, imaculado, sem culpa, sem defeito. Esse termo ele é curioso porque ele é extraído das páginas do Antigo Testamento, e ele era usado para ausência de defeitos, para referir-se à ausência de defeitos nos animais sacrificiais. Portanto, Paulo está dizendo que Deus nos escolheu em Cristo, não apenas para que sejamos salvos, mas também para que vivamos uma vida santa e pura que o glorifique. Esse ponto, como eu disse agora há pouco, ele é muito importante, pois existem cristãos que pensam o seguinte: bem, se eu já sou salvo, então eu estou no lucro, né? Agora é só aguardar Jesus voltar, eu já estou salvo mesmo, já está tudo garantido, o passaporte está carimbado, né? Eu já creio em Jesus, a vida eterna está assegurada. Mas Paulo rebate esse tipo de pensamento, como que dizendo, parafraseando: não basta estarmos satisfeitos com a nossa salvação. Esse é um cristianismo raso, meus irmãos. Nós temos que viver, além disso, de forma condizente com a vida de pessoas salvas, porque Paulo diz que Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Não é para, fui salvo, criei em Cristo, acabou tudo por aí. Não, é para nós sermos continuamente pessoas santas e irrepreensíveis, lembrando aos irmãos e a mim também que sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém? Então, cuidado com essa vida cristã rasa. Um dia eu já entreguei minha vida a Cristo, eu fui batizado, eu desci as águas, então está mais do que suficiente. Meu irmão, não se resuma esse cristianismo, se é que podemos chamá-lo de cristianismo, muito raso, né? Muito não bíblico e muito egoísta. Quer dizer, nada bíblico, eu estou salvo e o resto continua. Não, eu tenho que viver uma vida condizente com a de um salvo. Deus nos chamou em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Ok? Portanto, não se esqueça de que Deus, o Pai, nos escolheu em Cristo para a salvação e para uma vida piedosa que acompanha, que demonstra, que clarifica, exemplifica esta salvação. Em terceiro lugar, Deus, o Pai, a terceira ação do Pai nesse texto, Deus, o Pai, nos predestinou para sermos filhos adotivos em Cristo. Versículo 5. Tendo-nos predestinado para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, para Ele mesmo, segundo o bom prazer da sua vontade. O termo predestinação, ou predestinado, para sermos mais precisos, usado por Paulo aqui, ele vem do verbo grego prorizo, que significa pré-ordenar, predestinar. A predestinação, no que diz respeito à salvação, é o nome dado à decisão de Deus de escolher quem será salvo e quem estará perdido. Até aí, isso sou muito calvinista, né? Calma, que isso aqui é só a primeira parte, vírgula. Só que a maneira como se entende esta decisão divina diferirá de teólogo para teólogo. Bom, pastor, então tá bom, né? Alguns teólogos, meus irmãos, eles creem apenas em uma única predestinação positiva, isto é, Deus escolhe apenas os que serão salvos, enquanto que Ele deixa os demais pecadores morrerem em seus pecados e irem direto para o inferno. Muitos teólogos, diga-se de passagem, calvinistas, defendem esta perspectiva. Outros teólogos, também calvinistas, acreditam em uma dupla predestinação, ou seja, Deus
na eternidade passada, ou desde a eternidade passada, escolheu uma parte da humanidade caída para salvar, e a outra parte dessa humanidade caída para perecer no inferno. Ele não apenas omite aquilo ou passa por cima, ele escolhe positivamente que certas pessoas vão para o inferno. É a chamada dupla predestinação ou predestinação rígida do calvinismo. Então, estas duas propostas são defendidas em maior ou menor grau e com ligeiras variações pelos nossos irmãos calvinistas. Por fim, outros teólogos e cristãos compreendem que Deus predestina as pessoas para a salvação com base na sua presciência da fé. Isto é, Deus, desde a eternidade passada, previu as pessoas que creriam em Cristo por meio da graça e que permaneceriam crendo em Cristo através dessa mesma graça até o final das suas vidas. E, portanto, com base nesse tipo de conhecimento divino, ele as escolheu para a salvação. Nós, nessa igreja, defendemos tal tipo de pensamento, pois entendemos que textos bíblicos, como os já citados ali, Romanos 8, versículos 29 e 30, e 1 Pedro 1, 2, de fato apoiam esse tipo de perspectiva, referendam tal tipo de perspectiva. Portanto, meus irmãos, seguindo esse raciocínio, aqueles que foram predestinados para filhos de adoção por meio de Jesus Cristo, são aqueles cuja fé em Cristo foi prevista por Deus desde a eternidade passada. Esses crentes em Cristo, por causa de sua fé em Cristo, foram adotados, portanto, por Deus. E o termo adoção é um termo oriundo da soteriologia, ou do estudo da salvação, que significa, em outras palavras, adoção, em termos bem gerais e práticos, significa, em outras palavras, que Deus recebeu o pecador outrora extraviado, mas agora arrependido, para a sua comunhão com Ele, e lhe concedeu todos os benefícios e privilégios de um verdadeiro filho. Foi o que Deus fez comigo e com você em Cristo, por meio de Cristo, para a glória de Cristo e através de Cristo. Aliás, em Romanos 8,15, Paulo irá nos dar uma breve, mas ao mesmo tempo belíssima descrição desta adoção. Muito breve. Eu poderia até continuar no versículo 16, mas irei usar esse versículo em outro contexto. Então, Paulo em Romanos 8,15, olha o que ele diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Paulo diz que quando não tínhamos Cristo em nossa vida, vivíamos com medo, mas agora que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, nós não tememos mais, mas desfrutamos dos benefícios e privilégios de filhos e filhas de Deus, lavadas no sangue precioso do Cordeiro. Outrora não éramos filhos, mas pela graça de Deus nos tornamos filhos. Ele nos salvou e nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, e a maior de todas essas bênçãos é a salvação eterna, minha e sua, de todos aqueles que pela graça se arrependerem e crerem em Cristo. Em quarto lugar, Deus o Pai nos foi favorável em Cristo. O versículo 6 de Efésios 1 diz: para louvor da glória da sua graça, pela qual nos concedeu favor no amado. Deus nos concedeu favor no amado. O amado aqui é Cristo. Perceba que tudo nesse trecho de Efésios capítulo 1, versículos 3 a 14, ocorre em Cristo. Esse trecho ele é muito cristocêntrico, apesar de realçar a trindade, que fique claro, ele é muito cristocêntrico. Somos salvos em Cristo, abençoados em Cristo, redimidos em Cristo, perdoados em Cristo, estamos em Cristo, meus irmãos. Encaramos o fato, não existe verdadeira bênção sem Cristo. Ele que nos disse isso: sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Todas as coisas gravitam e giram em torno dele, tudo é dele, por ele e para ele. Paulo termina as suas 4 descrições das ações do Pai, dizendo que todas as bênçãos que nós recebemos dele, isto é, de Deus, nos foram concedidas
graciosamente, como nós mencionamos, em Cristo, isto é, no amado. Paulo diz que Deus, o Pai, nos concedeu favor no amado. Deus foi gracioso para conosco através do seu Filho, Jesus Cristo. Como nós já dissemos também em outros contextos, dentro dessa ideia de graça, a graça, meus irmãos, é mais do que favor imerecido. Se você alimenta um mendigo que te chama, isso é favor imerecido, mas dificilmente é graça. Mas suponha que depois de um mendigo roubá-lo, então você o alimente. Isto seria graça. Graça, então, é o favor demonstrado onde há demérito positivo naquele que o recebe. É nesse sentido, portanto, que nós entendemos que Deus foi gracioso para comigo e para com você em Cristo. Os nossos pecados levaram Jesus à cruz, mas como Deus agiu para conosco diante desses pecados? Ele nos perdoou pela graça mediante a fé em Cristo, em seu Filho Jesus Cristo. Bom, mas tendo falado em primeiro lugar sobre Deus o Pai em ação, vejamos agora Deus o Filho, isto é, Jesus Cristo em ação. Nós observamos em Efésios no capítulo 1 e versículos 7 a 12, Deus o Filho fazendo pelo menos 3 coisas nesta segunda sessão, pelo menos 3 coisas. Outros estudiosos elencam outros pontos, nós queremos ressaltar pelo menos 3, mas poderíamos ter escolhido mais. Primeiro, Deus o Filho nos redimiu com o seu sangue. Segundo, Deus o Filho nos revelou o mistério da vontade divina. E terceiro, Deus o Filho nos tornou sua herança. Nós que não éramos sua herança, nos tornamos pela graça sua herança. Vamos dar uma olhadinha mais de perto nesses 3 pontos. Primeiro, Deus o Filho nos redimiu com o seu sangue. Onde eu encontro isso, pastor? Efésios capítulo 1, versículo 7. No qual, isto é, no amado do versículo 6, do final do versículo 6, no qual temos a redenção. Por meio do quê? Por meio do seu sangue. O perdão das transgressões segundo a riqueza da sua graça. Aqui, meus irmãos, a palavra traduzida como redenção, ela vem do grego apolítrosis, que refere-se ao ato de comprar alguém e deixá-lo livre através do pagamento de um preço. Você compra alguém não para mantê-lo cativo, você o compra para deixá-lo livre. Olha que coisa interessante. Então, foi exatamente isso que Jesus fez por nós. Ele nos comprou com o preço do seu precioso sangue. Amém? Aliás, é isso exatamente que 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 18 e 19, nos ensina. Vejam o que diz 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 e 19, texto que deveria estar grifado, emoldurado na nossa Bíblia. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós não fomos resgatados com prata ou ouro, mas com o sangue precioso de Jesus. Existe um estudioso, um teólogo, no contexto Idade Média adentro, chamado Anselmo de Cantuária, que ao explicar o que Cristo fez por nós na cruz, ele retratou Deus como um rei soberano, cuja dignidade foi afrontada pelo pecado, e cujo reino também foi prejudicado por esse mesmo mal, isto é, pelo pecado. Anselmo, ele ainda argumentou nos seus textos, um dos textos dele, porque Deus se fez homem, é a esse texto que eu estou me referindo. Então, Anselmo argumenta nesse texto que, por um lado, um insulto sofrido por Deus foi tão grande que somente o próprio Deus poderia se autossatisfazer, e que, por outro lado, o fato de tal insulto ter sido cometido por homens requeria que um homem também fornecesse essa satisfação. Portanto, Anselmo, ele concluiu que somente alguém que fosse ao mesmo tempo Deus e homem poderia cumprir tais exigências, e foi exatamente isso o que Jesus Cristo, o Deus homem, fez na cruz por mim e por você. Ele nos comprou com seu sangue.
Em segundo lugar, a segunda ação do Filho nesse texto. Deus, o Filho, nos revelou o mistério da vontade divina. Leiamos isso nos versículos 8 a 10, um trecho um pouco maior, Efésios 1, 8 a 10. A qual, referindo-se à graça do versículo 7, o versículo anterior, ele, Jesus, fez transbordar sobre nós, ele transbordou a sua graça sobre nós. Como? Em toda sabedoria e entendimento. Sabedoria e entendimento do quê? Dos mistérios da vontade de Deus, que nós vamos ler em seguida. Versículo 9, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade, isto é, da vontade do Pai, segundo o seu bom prazer que propuser em si mesmo, para a dispensação da plenitude dos tempos, para reunir todas as coisas no Cristo, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, nele. Esse trecho, meus irmãos, de Efésios, que é um tanto quanto difícil de ser compreendido, ele tem sido usado pelos adeptos do universalismo. O universalismo é a crença de que no final da história não vai haver inferno coisa nenhuma. Todos os homens e anjos caídos, demônios, serão salvos. O sujeito viveu a vida dele inteira como ímpio, como um ateu, né? Aliás, nós temos que tomar cuidado, porque nós vivemos numa época, né, onde pessoas que não tiveram nunca nenhum tipo de relacionamento com Cristo estão sendo promovidas com tamanha facilidade a um contexto celestial, ou tendo caráter de salvas, que é preocupante. Eu não estou dizendo aqui que eu tenho parâmetro para dizer quem foi salvo ou não, né? Eu sondo o coração das pessoas nos seus últimos momentos, não estou dizendo nada disso, né? Mas o universalismo, ele vai ensinar o seguinte: no final da história, Deus, ele é tão bondoso que ele não vai mandar ninguém para o inferno. Ele vai perdoar as pessoas. Satanás será perdoado, os demônios serão perdoados, Hitler será perdoado, os mais ímpios e descrentes, incrédulos da história, eles serão perdoados. Então não vai haver essa coisa de inferno ou tormento eterno, coisa nenhuma. É o tal do universalismo. Só que essa ideia, meus irmãos, do universalismo, ela não é ensinada em nenhum canto, em nenhuma parte, em nenhum capítulo, em nenhum versículo das Escrituras. Muito pelo contrário. A Bíblia ensina claramente, de forma muito categórica, a existência de um lugar de tormento futuro e eterno, tanto para os homens ímpios como também para os anjos caídos, isto é, para os demônios. Sendo assim, o universalismo, ele não é um ensino bíblico e, portanto, ele deve ser rejeitado com veemência por cada um de nós cristãos. Bem, mas se esses versículos de Efésios, eles não ensinam universalismo, o que então, afinal de contas, eles ensinam? Eu tenho a impressão de que a expressão reunir todas as coisas no Cristo, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, nele, em Efésios 1:10, ela diz respeito à criação dos novos céus e da nova terra, nos quais os efeitos deletérios e nocivos do pecado, eles não terão mais vez na criação, visto que toda a criação, toda esta nova criação, criação futura, ela convergirá para Cristo, que por sua vez reinará soberanamente e completamente sobre ela. Hoje, devido ao pecado, nós encontramos uma desordem e uma desagregação, melhor dizendo, no universo. Porém, escatologicamente, futuramente, todas as coisas serão unificadas, consertadas, reorganizadas e redimidas em Cristo. O caos dará lugar à ordem, a desorganização dará lugar à organização, e o pecado dará lugar à salvação em Cristo e por intermédio da fé em Cristo. Por fim, em terceiro lugar, Deus, o Filho, nos tornou sua herança. Versículos 11 e 12. No qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, ou o texto grego diz, no Cristo. Não é em Cristo como se eventualmente existissem outros, é o Cristo, com artigo definido. Bem,
Quando Paulo diz, meus irmãos, que nós somos feitos herança, ele está usando aqui uma linguagem típica do Antigo Testamento, quando se diz nessa parte das Escrituras que Israel é a porção ou a herança de Deus. A gente vê isso em trechos de Deuteronômio, de Zacarias, em vários outros trechos bíblicos veterotestamentários. Então, quando Paulo diz que fomos feitos herança, ele quer dizer, em primeiro lugar, entendo eu, nós judeus fomos feitos herança. Paulo está se referindo ao contexto veterotestamentário, no qual Deus escolheu os judeus para serem o seu povo particular. Só que na continuação do texto, seguindo esse mesmo raciocínio, Paulo diz que os judeus foram predestinados por Deus para serem a sua herança, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Em outras palavras, foi Deus quem quis soberanamente escolher Israel como seu povo peculiar no contexto da antiga aliança. É uma obra de Deus, é uma escolha, uma eleição de Deus. Só que aqui é que tem alguns detalhes curiosos que eu quero compartilhá-los com vocês. Algumas pessoas pegam essa fala de Paulo, de Efésios 1:12, isto é, aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, e a interpretam de forma descontextualizada em termos de unicausalidade divina. Ou seja, essas pessoas pensam que essa passagem esteja ensinando que Deus determina meticulosamente todas as coisas que acontecem no mundo. Mas não é nada disso que o texto bíblico está dizendo aqui. O termo grego panta, todas as coisas, ele diz respeito aqui, nesse contexto, ao mistério de sua vontade, de Efésios capítulo 1, versículo 9, que diz respeito, por sua vez, à união entre judeus e gentios, formando um só corpo, a igreja, conforme Efésios capítulo 3, versículo 6, que é a continuidade desse texto. Sendo assim, dizer que Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, significa que ele faz o que quer que seja necessário para realizar esse propósito, ou seja, o ajuntamento de judeus e gentios sob uma cabeça ou um cabeça que é Jesus Cristo. Desse modo, meus irmãos, o termo panta todas as coisas de Efésios 1:11 não tem uma referência universal e unicausal. A Deus é aquele que faz todas as coisas, ele determina todas as coisas, nada disso. E nesse texto, todas as coisas, refere-se a ele fazer todas as coisas requeridas para unir judeus e gentios sob um cabeça e um mesmo corpo, a igreja de Cristo. Bom, tendo em vista, caminhando agora quase que para o final da nossa mensagem, tendo em vista tudo que nós dissemos, e também tendo visto Deus o Pai e Deus o Filho em ação, vejamos agora em último lugar, o Deus Espírito, o Espírito Santo em ação. Nós observamos em Efésios, no capítulo 1, versículos 13 e 14, a última sessão da nossa mensagem, nós observamos Deus, o Espírito, fazendo ao menos, pelo menos, duas coisas, executando duas ações, realizando duas ações, nesta terceira e última sessão desta passagem bíblica de Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14. Primeiro, Deus, o Espírito, nos selou, Efésios 1:13. E segundo, Deus, o Espírito, nos garantiu a nossa herança, conforme Efésios 1:14. Vejamos esses dois pontos também um pouquinho mais de perto. Primeiro, Deus, o Espírito, nos selou, versículo 13, no qual, isto é, em Cristo, também vós estáis, tendo ouvido a palavra da verdade, prestem muito atenção nisso, o evangelho da vossa salvação, no qual, tendo também crido no evangelho, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Neste versículo, Paulo, de forma muito instrutiva e breve, ele nos ensina como nós somos salvos. Você quer saber como nós somos salvos? Está aqui em Efésios 1:13. Um resumo, é óbvio, né? Primeiro, nós ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. É o que está acontecendo aqui.
Paulo vai dizer em outro contexto, em Romanos capítulo 10, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando somos expostos à palavra de Deus, olha como é importante ouvir a pregação. Deus instrumentaliza a palavra para gerar fé, esperança e confiança nos nossos corações. O que gera fé não é o governo, não é se a direita ou a esquerda assumirá o poder, não é se haverá uma mudança na economia, não é se a pandemia vai durar mais meses ou vai acabar. O que gera fé é a palavra de Deus, que produz fé no nosso coração e nos permite confiar profundamente em Deus e na palavra de Deus. Isso é obra da palavra de Deus. Segundo, quando nós cremos no Evangelho, nesse Evangelho que nós ouvimos, nós então passamos a estar em Cristo, ou seja, nós nos tornamos cristãos. Terceiro, quando nós então passamos a estar em Cristo, não é isso? O Espírito Santo da promessa, isto é, o Espírito Santo prometido no Antigo Testamento, e o Espírito Santo também prometido àqueles que creem em Cristo, ele passa a habitar em nós. Passamos a ser morada de Deus, templo de Deus, casa de Deus, habitação de Deus. E ao fazê-lo, o Espírito Santo na linguagem paulina, na linguagem do primeiro século da antiguidade, ele nos sela. Meus irmãos, na antiguidade, o selo, ele desempenhava pelo menos 3 principais papéis, 3 principais funções, 3 principais aspectos, para entendermos o que Paulo diz aqui. Primeiro, o selo indicava pertencimento. Primeiro, o selo indicava pertencimento. Um objeto selado significava que ele tinha um dono, que ele pertencia a alguém. E sendo assim, se nós somos selados pelo Espírito Santo, então isto significa que nós somos propriedades de Deus. Deus é o nosso dono e é o nosso Senhor. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus, somos propriedades dele. Ele é o nosso Senhor soberano que detém todos os direitos de posse sobre mim e sobre a sua vida. Em segundo lugar, o selo indicava autenticidade. O selo, só para nós contextualizarmos, bem grosso modo, ele era uma espécie de assinatura autenticada em cartório, ou uma espécie de firma reconhecida. O selo, ele distinguia o que era verdadeiro do que era falso. E desse modo, se nós temos o selo do Espírito Santo em nossa vida, então isto quer dizer que nós somos realmente filhos e filhas de Deus. Em Romanos 8,16, Paulo diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É obra do Espírito em nossas vidas, no interior delas. Por fim, em terceiro lugar, o selo indicava inviolabilidade. Em terceiro lugar, o selo indicava inviolabilidade. A presença intacta do selo sobre um determinado objeto significava que aquele objeto havia sido transportado de forma apropriada e segura até o seu destino. Meus irmãos, o cristão genuíno, ele é semelhante a uma encomenda. Ele já foi embalado e selado, e no presente momento, ele aguarda apenas o translado para o seu destino, que é a eternidade com Cristo. Creia nisso, confie nisso, anseie por isso, e se apegue a isso. Finalmente, em segundo lugar, a segunda e última obra do Deus Espírito em ação nesse texto, aparece no versículo 14. Versículo 14 diz: o qual, isto é, o Espírito Santo da promessa, citado no versículo anterior, o versículo 13, o qual é a garantia da nossa herança, para a redenção desta propriedade, para louvor da sua glória. Aqui, a palavra traduzida como garantia vem do grego arrabon. Arrabon significa basicamente sinal, penhor. Essa palavra arrabon, sinal, penhor,
ela apontava para um depósito de entrada, uma primeira prestação, uma primeira parcela, ou poderíamos dizer um primeiro pagamento em uma determinada transação comercial, que funcionava como garantia de que o valor restante devido ele seria no devido tempo pago, seria efetuado. E meus irmãos, esse tipo de prática presente nos dias de Paulo, ele corresponde, mais uma vez, bem grosso modo, bem por cima, em nossos dias, ao sinal que nós damos em uma imobiliária, por exemplo, para podermos alugar uma casa. Quem já alugou uma casa, está pedindo ali as luvas, está pedindo ali um sinal para você assegurar ali a posse, pelo menos o contexto do aluguel, a locação de um imóvel. Então, equivale essa ideia da garantia a um sinal que nós damos em uma imobiliária para podermos alugar uma casa, um comércio, uma residência, ou ao sinal que nós damos em uma concessionária de veículos para comprarmos um automóvel. A diferença, entretanto, é óbvia, é que eu e você podemos dar um sinal de entrada, mas podemos eventualmente falhar no pagamento das demais parcelas. Isso acontece, especialmente em épocas de pandemia, não é isso? Mas com o Espírito Santo não acontece isso. Portanto, se pela graça e mediante a fé nós permanecermos firmes em Cristo, então o Espírito Santo, que é o nosso divino Arrabon, a nossa garantia, o nosso sinal, ele certamente nos conduzirá ao nosso destino final, que é a eternidade com Cristo. Amém. Espero que Deus tenha abençoado a sua vida por meio dessa mensagem. E nesse ponto, nesse momento, eu gostaria de concluir a nossa reflexão desta manhã, dizendo que hoje nós meditamos numa passagem bíblica que nos mostrou o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo em ação. Em primeiro lugar, nós vimos Deus o Pai em ação, primeiro, nos abençoando espiritualmente em Cristo, segundo, nos escolhendo em Cristo, terceiro, nos predestinando para sermos filhos adotivos em Cristo, e por fim, sendo-nos favorável em Cristo. Em segundo lugar, nós observamos Deus o Filho em ação, primeiro, nos redimindo com seu sangue, segundo, nos revelando o mistério da vontade divina, e terceiro, nos tornando sua herança. E por fim, em terceiro e último lugar, nós notamos Deus o Espírito em ação, primeiro, nos selando, e segundo, nos garantindo a nossa herança futura. E o meu desejo nesta manhã é que o Deus Trino, de Efésios 1, versículos 13 a 14, o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, abençoe a minha e a sua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus e em Jesus. Amém. Amém? Quero convidá-lo a ficar em pé. Quero orar com você e por você. Esse texto nos mostra Deus em ação, o Deus Trino em ação. Eu aprendo nesse texto de Efésios que Deus não está inerte, Ele não está imóvel, Ele não está de braços cruzados, Ele está continuamente e também graciosamente, constantemente nos abençoando a sua igreja, o seu povo. É o Deus de judeus e de gentios. E obviamente me refiro aqui aos judeus e gentios, crentes, convertidos pela graça e mediante a fé. Aprendemos que nós somos selados pelo Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo habita em nós. Mas lemos também em outro trecho de uma outra epístola paulina, onde Paulo nos diz: e não entristeçais o Espírito Santo. Amém? Não é porque nós temos o selo do Espírito que nós devamos viver uma vida desleixada, uma vida cristã desleixada. Não se esqueçam que um dos propósitos de Deus nos ter escolhido em Cristo, e tudo que se passa na nossa vida cristã é em Cristo, é para que nós pudéssemos ser santos e irrepreensíveis. Meu irmão, não tenha uma visão rasa e reduzida da vida cristã.
pastor, eu ouvi a pregação de domingo, fui para a igreja de manhã, revi uns irmãos, amanhã a vida continua tudo normal, e aí no meu trabalho eu tenho que fazer aquelas gambiarras, aqueles cambalachos, eu tenho que dar aquela de migué, né? Eu tenho que empurrar os negócios ali, a sujeira para debaixo do tapete. Meus irmãos, Deus não nos escolheu em Cristo só para sermos salvos, mas para vivermos como salvos. Ele diz, para termos uma vida santa e irrepreensível, ok? Cuidado com esse jeitinho, tá? Cuidado com o jeitinho. Eu não estou dizendo com isso que nós sejamos perfeitos, tá? A gente sabe disso. Eu sei quem eu sou diante de Deus, como eu dependo dele. Eu espero que você tenha essa consciência também nesta manhã, amém? Mas cuidado com uma vida cristã muito abstrata, muito intelectual, e que não se traduz na conduta diária. Curiosamente, essa tem sido a tônica das últimas pregações, né? Eu nem planejei isso não, né? nem me ative a esses detalhes, mas tem sido uma tônica. Eu tenho falado nisso nas últimas, salvo engano, nas 3 últimas mensagens, incluindo esta, né? Então cuidado com esse tipo de vida cristã ou pseudo-cristã que você possa viver. Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Isso fala de caráter, isso fala de ética, isso fala dos valores do reino de Deus, muitas vezes tão infelizmente em falta nos nossos dias. Mas que Deus abençoe a minha e a sua vida. Ele já fez isso em Cristo. Basta que nos apropriemos dessas verdades efesianas ou paulinas e busquemos viver de acordo com as mesmas. Amém? Fecha os teus olhos, vamos agradecer a Deus. Senhor, eu quero mais uma vez bendizer o seu nome, eu quero exaltá-lo, porque todas as bênçãos espirituais que nós temos nos lugares celestiais se dão em Cristo. Não existe verdadeira bênção, Senhor, à parte de Cristo, excluindo-se Cristo. Esse texto profundamente trinitariano que nós lemos de Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14, obrigado, Senhor, porque aprendemos que ele também é um texto profundamente cristocêntrico. Nenhum tipo de bênção teríamos se não fossem nos dada em Cristo, se tais bênçãos não nos fossem dadas em Cristo. Perdoe, Senhor, os nossos pecados nesta manhã e ajude-nos, por mais difícil que isso seja, a vivermos uma vida santa e irrepreensível diante de Ti, uma vida que Te agrada, uma vida que Te glorifica, uma vida, Senhor, onde de fato, como nós temos dito também em outras ocasiões, onde as pessoas nos vejam como sal da terra e luz do mundo. Ajude-nos, ó Senhor, a termos uma vida santa e irrepreensível diante de Ti. Nós Te bendizemos, Senhor, Te adoramos, nós magnificamos o Seu nome, Te adoramos por todas essas bênçãos que nos foram concedidas graciosamente em Cristo, e somente por intermédio e por causa de Cristo. Te louvamos e Te bendizemos, em nome e para a glória do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos nos assentar um pouquinho, por favor.